Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja. Vamos abrir a Sagrada Escritura no livro de Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 6, do verso 5 até o verso 9. Hoje é bem pequenininho para ler com vocês, que não vou levar mais do que 1h30. São versos pequenos, mas tem uma lição muito grandiosa aqui. Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso 9. Leiamos então a palavra do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor que está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Podem sentar. Vamos lá. Primeiro eu quero que os irmãos prestem bastante atenção mesmo, porque aqui temos um tema que causa arrepios em muita gente quando se ouve a palavra escravidão, principalmente em nosso país. Não estou de forma nenhuma, absolutamente nenhuma, minimizando o que ocorreu no período escravocrata. Mas precisamos entender a relação em que Paulo vai trazer aqui e qual era o modelo de escravidão em que Paulo se encontrava enquanto escreve essa carta e como era a escravidão romana. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Cristo transforma a maneira como nós trabalhamos e exercemos autoridade. Seja como chefe de família, seja como pai, seja como um senhor de um trabalho, seja em que for. A maneira como vemos o Evangelho, como nos relacionamos com Cristo, essa maneira ela vai se refletir também na nossa vida diária. O ponto fundamental dessa passagem, desses versos, é que tanto aquele que serve quanto aquele que exerce autoridades, ambos estão sobre a autoridade de Cristo. Nos versos anteriores, Paulo vai falar ali sobre a relação de pais e filhos, né? Como os pais deveriam tratar os filhos, como os filhos deveriam tratar os pais, que um não deveria acender a ira do outro. E Paulo vai caminhar um pouco mais profundamente nesse tema e vai falar agora sobre a relação senhor e escravo. Aqui é escravo de verdade mesmo. Não é um simples empregado, não. Era escravo mesmo. Mas vamos lá. O que a gente precisa primeiro entender é que o mundo nos dias do apóstolo Paulo era um mundo repleto mesmo de escravidão. Calcula-se que havia aproximadamente 60 milhões, reparem, 60 milhões de escravos no Império Romano. A riqueza da sociedade romana encorajava a tendência de buscar livramento de todo tipo de trabalho. Então, às vezes, para o romano, era assim, até vergonhoso às vezes ele trabalhar. Para o romano mesmo, né? Puro, digamos assim. Chegando ao ponto deles considerarem muitas vezes indigno um cidadão romano de trabalhar. Então, a escravidão, ela tomou proporções muito grandes. Ela se estendeu de forma muito grande. Mas um ponto fundamental que a gente precisa entender aqui, por isso eu falei que precisamos ter muito cuidado com o contexto mais moderno sobre escravidão e o contexto daquela época, era que
A época romana em que isso é escrito, existiam escravos de todos os níveis estruturais da sociedade. Não somente trabalhadores sem instrução profissional, mas também existiam médicos, professores, secretários, artistas, atores, indivíduos de todos os níveis da classe social, desde as classes mais baixas até as classes mais altas, eram escravos, ou poderiam se tornar escravos. Pense da seguinte forma: a escravidão no período romano, ela não se dava simplesmente porque achou um povo ia lá e escravizava. Ela era muito mais relacionada ao Velho Testamento e era principalmente resultado de guerras, pessoas que eram capturadas. Então, um país, por exemplo, uma nação, estava em guerra com outra, ela subjugava aquela nação e aquelas pessoas que estavam lá, independente se eram brancas, se eram negras, se era índio, se era filisteu, se era judeu, não importa. Eles escravizavam boa parte daquelas pessoas. Uma outra questão em relação à escravidão aqui é que também no Velho Testamento essa escravidão também se dava às vezes por endividamento. Então o indivíduo ele se endividava, pegava dinheiro emprestado com o agiota lá naquela época e não conseguia pagar. Então o que é que ele fazia? Ele se vendia para aquele senhor para pagar a sua dívida. Ele se tornava um escravo voluntário. Parece estranho, mas de fato é dessa forma. Às vezes hoje, por exemplo, não permite, né? Está devendo ali, fala você ser escravo, aí vou pagar até as leis não permitem. Mas isso era comum naquela época. Então, a questão aqui é que se o Senhor fosse uma pessoa amável e demonstrasse consideração, a vida do escravo, naquela época, ela poderia ser, digamos, até suportável. Né? Se em alguns casos, se um escravo fosse, por exemplo, importante para uma família, ele muitas vezes era até considerado como membro e tinha muitos privilégios em relação a isso. A gente vai chegar um pouco mais à frente. Estou tentando primeiro contextualizar os irmãos para a gente entender do que é que Paulo está falando aqui nesses versos. Mas não significa também que a vida do escravo naquela época era uma vida boa. Não é isso também. A maioria era trágica e horrível. A gente vê até, embora não retrate exatamente a realidade, mas a gente vê isso em muitos filmes de época, filmes romanos, a gente vê ali nas galés, as pessoas sendo escravizadas, rimando, cultivando, enfim. Era um pouco parecido com aquilo ali. A questão é que o senhor daquele escravo, ele tinha ou detinha o poder da vida e da morte para aquele indivíduo. O escravo era, por assim dizer, uma mera propriedade do seu senhor, um objeto. Mesmo que eles se vendendo para aquele senhor, ele se tornava uma propriedade. Ou se fosse oriundo, derivado de uma guerra. E muitas vezes os senhores não poupavam de bater os escravos, de maltratar os escravos, de tratá-los de forma indigna. E aí, talvez agora, na cabeça da gente ou na cabeça dos irmãos, a gente se pergunte por que Paulo não está combatendo a escravidão aqui nesses versos. Afinal, as instruções de Paulo sobre escravos e senhores, como a gente vê em Colossenses, por exemplo, no capítulo 3, no verso 22, bem como nas instruções de Pedro, alguém vivendo em uma sociedade livre poderia se perguntar por que Paulo não atacou energicamente o sistema escravocrata daqueles dias. Porque a gente não vê na Escritura, no Novo Testamento principalmente, uma ordem direta para libertar os escritos de Paulo. Nós não vemos isso. E às vezes a gente pode se perguntar, por que não há esse combate? Por que ele não está combatendo a escravidão? E longe disso, Paulo também não está, nesses versos ou em nenhuma outra passagem, ele está apoiando a escravidão. É preciso que isso fique claro na mente nossa. Só que a primeira razão pelo qual Paulo
não combate energicamente a escravidão são razões que às vezes nos passam despercebidos. A primeira era que Paulo esperava que o Senhor voltasse muito em breve. Possivelmente, Paulo pensava que o Senhor ainda voltaria nos seus dias. E ele achou que não havia nada a ganhar introduzindo um movimento de grande alvoroço para mudar aquela mazela social. Paulo parecia pensar, muitas vezes Paulo fala, e quando o Senhor voltar, estaremos e nós esperamos e aguardaremos a volta do Senhor. Parecia que ele estava aguardando, ainda nos seus dias, que o Senhor voltasse. E a gente pode ver esse ensino relacionado lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Os irmãos podem ler depois lá, do verso 13 ao 18, vocês vão entender essa parte. A segunda razão porque Paulo não faz isso é que promover a emancipação dos escravos poderia levar o povo a pensar, a suspeitar que o evangelho visava subverter a ordem social. Aquela época, o evangelho, o cristianismo, por assim dizer, já estava, entre aspas, com a má fama de que ela queria mudar a ordem social, de que ela queria subverter aquilo. Não à toa, quando Cristo se afirmava rei, muitas vezes era criticado por aquilo e ele morreu com a inscrição na cruz, né, Jesus, rei dos judeus. Então, se Paulo levantasse, fizesse um levante contra um modelo escravocrata ali, talvez o evangelho fosse, digamos assim, o povo fosse levado a acreditar que o evangelho estava querendo derrubar a ordem social daquele tempo. E não era, e nunca foi esse o foco do evangelho. Ele sempre foi alcançar o coração do homem, transformar a vida do homem, e nunca foi mudar a ordem social, derrubar reis, derrubar príncipes, derrubar presidentes, ou alterar qualquer ordem social que fosse. O evangelho nunca esteve preocupado com isso. E a terceira razão era que, às vezes, a maioria dos escravos, a condição, embora fosse tão ruim para eles viver na escravidão, talvez, em muitos casos, fosse pior se eles fossem libertos daquela condição e não tivesse o que comer, não tivesse para onde ir, não tivesse o que vestir. Nós vimos isso historicamente em nosso país, infelizmente. Então, Paulo também ele está preocupado com isso. Mas, mais uma vez, enfatiza aos irmãos, isso não significa de forma alguma que Paulo está aprovando a escravidão aqui, seja ela por qual motivo fosse. E a quarta razão, e aqui a gente começa a entrar de fato no ensino que Paulo está querendo trazer aqui. A quarta razão era que, entre os cristãos, os escravos tinham todos os privilégios da comunhão cristã e do crescimento espiritual, que, em muitos casos, quando seus senhores não eram pessoas cristãs, por assim dizer, aqueles escravos não tinham esse benefício. É claro que nenhuma dessas razões de que eles poderiam viver melhor, ou que eles, estando presos, poderiam ter uma vida melhor, ou mesmo que eles fossem soltos, isso não digamos assim, não acalenta nossos corações de que a escravidão é uma coisa boa. De modo nenhum. E F.F. Bruce, quando ele comenta, ele fala da seguinte forma: a escravidão sob as melhores condições é nada menos do que escravidão. E não pode subsistir onde o evangelho segue seu curso livre. E aqui chegamos ao ponto extremamente significativo dessa passagem. O ponto significativo aqui é que, nessa passagem, é o apelo que Paulo faz aos senhores escravos para tornarem essa relação singular que existia entre escravo e senhor uma relação na qual Cristo pudesse ser visto. Repare que o chamado cristão é um negócio absurdamente profundo. Porque Paulo está chamando aqui a escravos e senhores. Repare, escravos e senhores.
a ter uma relação em que essa relação, ela de alguma forma, ela glorificasse a Deus. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei, meu Deus, como pode isso? Não é à toa que o texto nos fala que o evangelho é loucura para aqueles que não creem. Paulo está tratando de uma relação social existente naquele contexto, mas colocando essa relação de forma que ela estivesse embaixo do senhorio de Cristo. Servos e escravos, embora a relação não era nem de longe aquela que deveria existir, mas ainda assim essa relação ela deveria estar sob a tutela de Cristo, porque o Evangelho alcança as relações de todas as esferas humanas. O Evangelho ele não está somente preocupado com o seu trabalho, nem preocupado somente na sua vida em casa, na sua vida na escola, mas ela está preocupada e o Evangelho ela invade todas as relações humanas, todos os aspectos das relações humanas. Este é o ponto fundamental. E o Evangelho não transforma apenas aquilo que fazemos dentro da igreja, mas ela transforma a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós servimos, a maneira como nós obedecemos, a maneira como nós lideramos e como somos liderados, a maneira como nós exercemos autoridade e a maneira como nós tratamos todas as pessoas. E mais uma vez, a pergunta que fica para nós olhando esse texto é: como Cristo pode ser visto na maneira como exerço uma posição em uma determinada relação? Como Cristo pode ser visto na maneira como eu trato meus subordinados, ou como Cristo pode ser visto na minha vida da maneira como eu, como subordinado, trato os meus superiores e trato os meus colegas de trabalho? Eu sei que tem aqueles que são insuportáveis. Eu sei. Eu tenho muitos colegas que tem dia que dá vontade de puxar o cabelo. Mas, enfim, Cristo, Paulo está trazendo isso, esta relação. Eu me lembro que no início da minha juventude, eu acredito que não tem muito tempo não. Eu não sei, por volta de 17, 18 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, eu fui procurar emprego e fui nas agências dessa que tinha que na época, e um rapaz me direcionou para um estabelecimento chamado. Enfim, não me lembro o nome agora. Mas o indivíduo era cristão. Mas pense no elemento que parecia que estava com coisa ruim. Porque foi o pior chefe que eu tive. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava na parte de informática lá, digitando algumas coisas, enfim. Eu preferia sair com o pessoal que fazia as entregas de Girassol Comércio de Alimentos, lembrei. Fica ali onde hoje ali onde é a central das embalagens, ali no lado. Eu preferia sair fazendo entrega com o pessoal do que ficar lá dentro, porque o homem era aquele adjetivo que a gente não precisa falar. E Paulo está trazendo aqui um chamado a justamente que essas relações, estendendo aos nossos dias, elas devem representar, elas devem ter um reflexo de Cristo em nossas vidas. E por muito tempo, eu não sei se ainda hoje o percorre, mas dizem que crente é pior patrão que crente. E isso é terrível da gente ouvir. Terrível da gente ouvir. A pergunta, mais uma vez, é como Cristo é visto em nossas relações cotidianas? Como Cristo é visto em nosso trabalho? Como Cristo é visto quando nós estamos jogando futebol? Como Cristo é visto quando estamos nos divertindo? Como Cristo é visto quando nós estamos chamando o nosso subordinado à atenção ou quando nós estamos sendo chamados à atenção? Como sabemos na epístola de Paulo a Filemon, ele faz uma intercessão em favor de Onésimo, lembra? O escravo fugitivo, e esclarece ali de maneira específica as instruções
que esse mesmo Paulo dá aqui a escravos e senhores. Lembra que na passagem ele fala, receba Onésimo já não como servo, mas antes mais do que servo, mas como um irmão amado. É o inverso de toda a sociedade. Um escravo foge, a gente não sabe se ele era maltratado por Onésimo ou não, ou se era maltratado pelos seus senhores ou não, mas a questão é que ele foge e, ao ser capturado, Paulo dá orientações a Filemão de que o receba, mas não mais como escravo, simplesmente como escravo, mas como um irmão em Cristo. Filemão deveria mudar a forma como tratava Onésimo. O texto não deixa claro, viu, se ele é maltratado ou não. Mas o que é claro é que as instruções de Paulo é que a relação senhor e escravo entre Onésimo e Filemão, ela deveria, a partir daquele momento, se já não era feita, talvez não fosse, porque senão, logicamente, Onésimo não teria fugido. Mas a partir daquele momento, ele deveria ser tratado como um irmão em Cristo. Mais uma vez, Paulo está trazendo a vida cotidiana, a vida dos cristãos aos pés de Cristo, ao modelo que Cristo deu. Isso nos demonstra algo importante, que o Evangelho ele não olha simplesmente para a posição social de uma pessoa. O Evangelho não está, como eu falei, preocupado com isso. O Evangelho olha para a pessoa como alguém que deve ser tratado à luz de Cristo, à luz do próprio Evangelho. E esse tratamento é independente se ele deve ser ou se é uma pessoa temente a Deus ou não. O seu comportamento com o seu patrão, o seu comportamento com o seu subordinado, com o seu empregado, deve ser um comportamento à luz do Evangelho, independente do que é que professa o outro lado. Essa relação não deve ser dependente daquilo que o outro é, ou dependente daquilo que o outro está lhe oferecendo. Cristo deve ser visto no nosso comportamento diário, na forma como nós tratamos as pessoas. E para isso, Paulo vai apelar para que os escravos sejam obedientes aos seus senhores. E aqui é mais uma vez aquela coisa que deixa a gente, como isso é possível? Ele usa, repare que Paulo usa a mesma palavra para falar com os escravos aqui, ele usa praticamente as mesmas palavras que ele fala nos versos anteriores, quando fala dos filhos. Isso indica que Paulo reconhece o caráter severo da instituição escravocrata que existia na época, mas ele demonstra, ao mesmo tempo, uma sensibilidade às atitudes que eram necessárias para manter aquela relação saudável entre escravo e senhor, entre patrão e empregado, entre aquele que tem alguma autoridade e aquele que tem menos autoridade. Para isso, primeiramente, Paulo faz uma coisa, ele chama os escravos à prontidão para ouvir, à receptividade, ao ensino e à sujeição às ordens. E isso é difícil. Você imagina o escravo naquela época sendo chamado a obedecer ao seu patrão em todas as coisas. Da mesma forma como você é chamado a obedecer ao seu patrão, ao seu chefe ali, em todas as coisas. Um chamado à obediência. E tem dia que a gente não quer fazer. Eu não concordo. Eu discordo disso aqui, não vou fazer não. Para quem trabalha na iniciativa privada é um pouco mais complicado, porque o chefe fala, você tem que fazer, acabou. Às vezes, na área do setor público, você ainda consegue, eu não fazer hoje não esse negócio, dá aquela enrolada, mexe para lá, mexe para cá, e acaba muitas vezes não fazendo. Nós somos chamados a fazer. É claro que aqui nós não somos chamados, e Paulo não está falando que essa sujeição ela era ou deveria ser incondicional para todas as coisas. Vai ali e mate fulano, não é isso, obviamente.
Esse é o chamado fundamental, pois constitui toda a base do chamado à obediência. É aqui uma ligação fundamental, porque esse é o mesmo tipo de relacionamento que os crentes devem ter com relação ao seu Senhor Jesus Cristo. Uma relação de obediência. Repare como há uma analogia direta. Escravo, senhor, cristão e seu senhor. A relação, ela deve ser de obediência. Portanto, Paulo aqui não está ensinando aos escravos ali simplesmente uma técnica de como eles deveriam fazer o seu trabalho. Paulo não está ensinando aos seus os escravos ali que eles deveriam fazer, pegar enxada de tal forma para ter seu trabalho melhor, para em vez de colher 10 espigas, colher 20 ou colher 30. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando e está tratando do senhorio de Cristo nas relações. E eram relações extremamente difíceis. E para nós, às vezes, essa relação é extremamente difícil. Principalmente para quem é empregado. E às vezes dá vontade, não vou largar tudo. Tem dia que eu chego em casa e falo assim, ó, vou pedir demissão. Vou largar tudo. E eu sei que muitos de nós aqui, talvez, você tenha pensado nisso ontem, talvez você tenha pensado isso hoje. Mas olha que Paulo também chama a atenção em uma coisa. Ele fala, segundo a carne. Por que Paulo utiliza essa expressão? Parece haver aqui um segundo a carne fazendo uma oposição segundo ao Espírito. O que isso quer dizer exatamente? Que Paulo está limitando a autoridade do senhor de escravo ali ao que é externo, ao que é material. É como se ele estivesse falando, segundo a carne, você deve obedecer nas coisas materiais, no seu trabalho diário. É como se ele falasse, ó, sua alma, entre aspas, está livre para servir ao seu Senhor eterno, Jesus Cristo. Enquanto que você deve obedecer à autoridade aqui temporal. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo que, segundo a carne, eles estão sob jurisdição do Senhor terreno do escravo, ao passo que somente as questões que são segundo o Espírito estão sob a tutela de Cristo. O que também não quer dizer, de forma alguma, que Cristo está direcionando somente as coisas espirituais. Não é isso também. Paulo está falando da necessidade da obediência da ordem social, das leis, nas relações, e que elas precisam estar baseadas no caráter de Cristo. Mas que as coisas espirituais são exclusivamente tuteladas por Deus. Aqui não há, como o pastor Davi já falou várias e várias vezes, uma separação da vida secular e da vida cristã. Não é isso. É apenas uma forma de dizer que as leis deveriam ser seguidas e que as exortações de Paulo estariam relacionadas aos deveres do que é externo e material. É como se ele estivesse falando que acima da ordem temporal, acima daquilo que é tempo, daquilo que nós percebemos, está a ordem espiritual. Enquanto essa passa, essa ordem temporal, as coisas do material, as coisas do dia a dia passam, a ordem espiritual, aquela que é dada por Deus, essa permanece eterna. Essa está sob tutela de Cristo. E Cristo é o Senhor e Deus Altíssimo, e ele supervisiona tanto a vida do escravo quanto a vida do Senhor. Ele supervisiona tanto a vida do empregador quanto a vida do empregado. Cristo supervisiona tanto a vida daquele que tem autoridade quanto daquele que está sobre a autoridade. É como se Paulo estivesse dizendo, a lealdade e a obediência primeiras do escravo deve ser prestada ao Senhor Jesus. A obediência minha e a obediência sua, ela deve ser primeiramente ao senhorio de Cristo. Isso significa que nossa primeira lealdade
indubitavelmente, antes de ser a um chefe, a um líder, a um governo, a um professor, a um responsável que seja, a uma instituição que seja, ela deve ser uma lealdade primeiramente a Cristo. Cristo deve continuar sendo o Senhor de nossas vidas em todos os aspectos. Por isso, meus irmãos, a obediência a qualquer autoridade, como o pastor também já falou várias vezes aqui, a obediência a qualquer autoridade humana deve ser compreendida dentro da relação de fidelidade com Cristo. Até o ponto em que as autoridades estão dentro da moralidade, estão dentro daquilo que é correto, estão dentro daquilo que é saudável, nós devemos obedecer. Porque não há nenhuma autoridade que não tenha sido dada por Deus. E precisamos ter em mente também que mesmo quando pensamos em fazer correções, que mesmo quando nós pensamos em corrigir algo, quando nós vimos determinada coisa errada, e a gente vê o nosso trabalho diário, todos os dias, quando nós pensamos em corrigir aquilo, também nós devemos pensar que a correção da injustiça, ela deve também ser conduzida dentro do caráter de Cristo. Afinal, não adianta combater injustiça com mais injustiça. O cristão deve buscar a justiça sempre, mas sem abandonar o amor, sem abandonar a verdade, sem abandonar a dignidade humana, embora esse termo esteja bem vulgarizado hoje em dia. O cristão deve buscar o domínio próprio, sabe aquele contar de 1 a 10? E deve buscar sempre, sempre, sempre a direção de Deus e a direção do Espírito Santo. Mas como deve ser essa obediência? Paulo vai falar sobre isso também no texto. Ele apresenta uma série de expressões que mostram as qualidades da verdadeira obediência. Primeiro ele fala com o quê? Com amor e temor. Essa é uma expressão que Paulo gosta de usar bastante, bastante mesmo. 1 Coríntios 2, 3, ele fala o seguinte: eu tive convosco em fraqueza e em temor e grande tremor. E 2 Coríntios 7,15 ele vai falar: e o seu estranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com amor e tremor. Repare que nessas passagens e nessa que nós lemos agora, Paulo de forma nenhuma está dizendo que nós, ou os escravos naquela época, deveriam bajular os seus senhores. Da mesma forma que nós não devemos ser aquele puxa-saco, né? Bajular os nossos chefes, os nossos patrões. Mas devemos manter um profundo senso de respeito para com eles. Um profundo senso de respeito no sentido de que se você concordou em fazer um trabalho por um determinado valor, você deve fazer aquele trabalho. Tem gente que resmunga todos os dias, mas eu ganho pouco, mas eu não quero, mas é horrível. Mas você concordou em fazer aquilo. Se você não precisar. É simples assim. Simples assim. Eu sei que nós precisamos, eu sei que a gente engole muitos sapos, né, como se diz todos os dias, mas o chamado a nós cristãos é esse, e não é fácil. Significa que nós devemos nos encher de um espírito solícito e consciente em reconhecer a verdadeira natureza de nosso dever enquanto servos, enquanto empregados, enquanto filhos do Altíssimo. É que nós devemos nos comportar de maneira tal que aqueles que estão vendo, eles vejam a Cristo em nossas vidas, vejam a Cristo em nossas relações, sem excluir nenhum tipo de relação. Seja ela de qual for, de qualquer natureza que seja, Cristo deve refletir nessa relação.
com amor, com temor e tremor, deve ser sempre a forma como qualquer um a quem o Senhor tem determinado uma tarefa deva agir. Aí em Filipenses 2,12 nos diz assim: assim, meus amados, como sempre vós obedeceram, não apenas na minha presença, e esse é um outro ponto importante, mas agora muito mais na minha ausência. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. O cristão não trabalha corretamente apenas ou simplesmente porque alguém está olhando. Porque o chefe não pode estar olhando, o seu supervisor pode não estar olhando, o seu colega pode não estar olhando, mas alguém a quem os olhos não fogem e vê todas as coisas em todos os momentos. O nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos trabalhar porque precisamos trabalhar, obviamente, mas devemos fazer as coisas bem feitas, não somente quando vem alguém olhando. Né? Dá aquela roladinha quando o patrão está olhando, vai dar uma olhada no TikTok, né? Mas Paulo vai mais além do que isso. Ele não fala somente que deve ser com amor e com temor, mas ele fala que deve ser com sinceridade. E ele vai apertando um pouco mais. Não basta fazer ele bem feito, mas tem que ser com sinceridade do coração. É interessante porque a palavra utilizada aqui, ela é encontrada apenas no Novo Testamento. E não apenas nos ensinos de Paulo, que é a palavra apotes, que significa honestidade mental. Significa que não é somente externo, mas é primeiramente uma honestidade que brota de dentro do coração. Você faz porque você fez um compromisso e você deve cumprir com aquele compromisso com honestidade. Não é aquele entendimento de que assim, eu fiz minha parte, agora o resto que faça dele que se dane. Se o meu está pronto, então o do outro, ele que se vire para se adequar. Não é isso. Não é, uma das traduções da palavra, sem egoísmo. Repare que elas aparecem também em Colossenses 3,22 da seguinte forma: servos, olha só, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade no coração e o mais importante no final, temendo ao Senhor, não é temendo ao seu patrão. Não era que o escravo deveria temer ao seu patrão, mas deveria temer ao Senhor, porque a relação estava sob a tutela de Cristo. E como o grego é bem interessante, a, o, a forma da escrita do texto todo parece falar que ali é como se a junção das palavras é como se fosse estranho, mas uma dobra única. E diferente de como se fosse duas dobras. É como se o texto tivesse, Paulo no texto querendo dizer que não há lugar para uma lealdade dividida. Não há como ser leal a uma coisa e leal a outra coisa diferente. Sendo leal a Cristo, você também estaria sendo leal ao seu patrão. Sendo leal ao seu Senhor, você também estaria sendo leal ao seu mestre lá, né, ao dono do escravo. Paulo está mobilizando aqui os seus escravos a servir aos seus senhores sem hipocrisia, mas com lealdade total, como é pertinente a tarefa que eles faziam. E como eu falei, lealdade aqui não significa de forma alguma bajulação, nem tampouco seguir cegamente todas as coisas. Se você é chamado para fazer algo imoral, não faça. Não faça. Porque o seu compromisso primeiro é com Cristo. Por isso que Paulo termina parte dessa frase falando, servindo como quem serve a Cristo. Os seus irmãos perceberam a grandiosidade e a imensa responsabilidade que está nesse pequeno texto, nessa pequena parte. Servir ao seu Senhor, servir ao seu patrão, na sua relação, como se você estivesse servindo a Cristo. Já pensaram no quão complexo é isso?
no tamanho da responsabilidade em que o apóstolo Paulo está falando para nós aqui, está nos chamando a fazer. Eu, na minha relação com o meu patrão, sou chamado a servi-lo naquilo que eu me comprometi a fazer, como se eu estivesse servindo diretamente a Deus. Vou repetir: servir ao seu patrão como você estivesse servindo a Cristo. Significa que a obediência ela é considerada como se estivesse sendo prestada ao próprio Deus. E Paulo aperta um pouco mais ainda. Dá mais uma volta no sargento, né? Todo mundo sabe o que é o sargento? Aquela ferramenta que você vai apertando, ela vai girando e ela vai apertando mais ainda. No verso 6 ele vai falar, não servindo à vista. É aquela coisa que eu falei agora há pouco. É fazer mesmo quando você não está sendo visto. É fazer bem feito mesmo quando não tem ninguém olhando. E muito mais do que isso. É fazer bem feito para que o nome de Cristo também seja glorificado, para que o seu trabalho seja bem visto, bem feito, e não com a ideia de que você está fazendo para que você seja visto pelos outros e isso lhe dê algum benefício. Então alguém está olhando, alguém está fazendo, eu vou fazer aquilo bem feito, eu vou correr, vou me oferecer para aquilo que eu nem sei fazer, para eu ficar parecendo que eu sou o legalzão da turma, eu sou aquele cara bonzão, então eu estou fazendo e eu, enfim, não é nesse sentido. Não é buscando mérito aqui. E Paulo vai falar mais na frente o porquê disso. Não é parecer dedicado quando na verdade você não é. Não é aparentar ser produtivo, mas ser produtivo de verdade. Porque o comportamento do cristão jamais deveria ser somente de vista. Não é o comportamento correto que cristãos devem ter. De fazer apenas por aparência. E aí uma pergunta para a gente refletir. Quem somos nós quando estamos sozinhos? Quem somos nós quando não há ninguém nos olhando? Como é nosso comportamento quando as pessoas não estão nos olhando, nos vendo, analisando a gente? Isso mostra, meus irmãos, dentre outras coisas, como é difícil ser cristão. Parece que Paulo conecta isso aqui ao que ele fala em outra passagem, que é, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Não existe essa coisa aqui, eu sirvo a Deus e aqui eu faço como eu quero. Tudo pertence ao Senhor. É o amor a Cristo e não fatores externos que devem controlar a nossa vida, que devem controlar o nosso serviço, devem controlar as nossas relações. Não devemos fazer aquela pergunta, né? O que é que eles estão exigindo de mim? O que é que eles querem de mim? Mas a pergunta é, como posso glorificar a Deus através daquilo que estou fazendo? Verso 7 e 8, servindo de boa vontade. O serviço prestado pelo servo crente deve ser feito de boa vontade. O pensamento aqui é muito mais profundo do que simplesmente boa vontade, aqui no sentido simples da palavra. Interessante que Westcott, que é era um bispo inglês, ele fala que aqui era como se fosse um sentimento amável. Fazendo com um sentimento amável. E é interessante porque um testamento de um senhor de escravos datado
de 157, olha que está pertinho ali, 157 depois de Cristo, ordenava a libertação de 5 de seus escravos e na carta falava que deveriam ser libertos por causa da boa vontade e do afeto demonstrado por eles. Isso é extraordinário, porque o Evangelho não está interessado somente naquilo que fazemos, mas está interessado principalmente no que fazemos e como fazemos. E os 2 versos finais, para a gente encerrar, o apóstolo Paulo também reconhece que nem sempre o serviço que nós fazemos, consciente de que estamos fazendo o correto, de que estamos fazendo para Deus, nem sempre ele será recompensado por nossos senhores externos, por nosso patrão, por por aqueles que estão com autoridade sobre a gente. Mas há uma verdade ainda nesse texto de que Deus jamais deixará de notar aquilo que fazemos. Todo bem prestado receberá do Senhor a sua devida recompensa. E é interessante porque aqui a palavra receber, eu acredito que não tenha sido tão bem traduzida, porque o sentido dela não é apenas de receber, mas de recuperar. É como quem faz um investimento. Age daquela forma e recebe a recompensa depois. Ela também é vista em Mateus 25, 27, quando fala: então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Foi o que nós vimos na terça-feira, não foi? Passada. O verbo aqui é o mesmo. Ou em 2 Coríntios 5,10, quando fala: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O bem que nós fazemos e o mal que nós fazemos, ele será trazido à tona no dia do juízo. Mateus 25, 31 a 46, isso ainda é realçado. Porque a natureza da obra é que determina a recompensa. Não é só o que alguém faz ou diz que faz, mas é a natureza daquilo. Se foi dado por Deus, se foi Cristo que deu, é a natureza daquilo, é a constituição daquilo que vai nos recompensar no final. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, os balancetes serão feitos, né, usar uma linguagem aqui contábil, os balancetes serão feitos ao final. Longe de doutrina adventista aqui, viu, para não diz. Mas é como se Paulo estivesse falando: os balancetes serão feitos no final e Cristo irá recompensá-los por aquilo que vocês fizeram, da forma como vocês fizeram. Embora seus patrões, seus senhores não o recompensem, Cristo recompensará. Vamos comparar com 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas Paulo não para por aí. E chegamos então ao verso 9. Paulo agora muda a direção. Depois de falar dos escravos, ele se dirige agora aos seus senhores. O apóstolo Paulo vê que na escravidão há uma necessidade de reciprocidade. Se por um lado se o escravo deveria se comportar dessa forma, o patrão também não deveria ser diferente. A responsabilidade também recai sobre os senhores. E sobre eles, no dia do juízo também, receberão sua recompensa por aquilo que fizeram de bom e por aquilo que fizeram de mal. Mas isso de modo algum diz que a autoridade elimina, de alguma forma, a responsabilidade. Muito pelo contrário. Lembra do Homem-Aranha, Peter Parker? Quanto mais poder, maior a responsabilidade. Não é isso que o tio Ben fala para Peter, antes, né, dele lutar?
Quanto maior a autoridade diante de Deus, maior a nossa responsabilidade. Paulo exorta os senhores, fazei o mesmo para com eles. Ou seja, tenham a mesma boa vontade com os seus servos. Os senhores deveriam observar os princípios cristãos que os escravos também deveriam observar. Eles deveriam demonstrar a mesma disposição e consideração que eles esperavam dos escravos. Se você quer respeito, respeite. Se você quer ser você quer fidelidade, seja fiel. Se você espera dedicação, demonstre consideração. A autoridade cristã, meus irmãos, nunca deve ser baseada no poder, mas no amor. É como se Paulo também estivesse dizendo que no tratamento dos escravos, cada senhor deveria lembrar-se das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quais sejam: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Você não pode esperar respeito se você não respeita. Você não pode esperar bondade se você não oferece bondade. O mundo diz, faça o que eu mando. Cristo diz, trata o outro como você gostaria de ser tratado. Paulo também adverte os senhores que se abstessem das ameaças. Os donos dos escravos do século I não eram conhecidos, meus irmãos, por serem muito cuidadosos com as autoridades. Segundo documentos, eles diziam que era necessário manter o escravo no devido lugar. E para isso eles coagiam, batiam, maltratavam, abandonavam. Mas Paulo, mais uma vez, na relação que deveria existir ali, com base em Cristo, ele fala: abstenham-se disso. Deixem a prática das ameaças. Porque a relação não poderia, enquanto uma relação baseada em Cristo, ela não poderia estar baseado no medo, nas ameaças. As ameaças destroem as relações pessoais, destroem as relações de emprego, destroem as relações do dia a dia. O que nos leva a pensar em uma coisa: a ameaça ela pode produzir uma obediência externa, mas não possui o poder nenhum de transformar o coração. Isso pode fazer sob coação, sob ameaça. O medo pode fazer alguém obedecer, mas só o amor pode transformar. Só a relação com Cristo pode transformar. Existe uma verdade que precisa estar no centro de nossas vidas e que está no centro dessa passagem. A verdade é que o Senhor está acima de todos. O Senhor tinha e tem sobre a autoridade sobre o escravo e sobre o Senhor. O Senhor estava sujeito o escravo estava sujeito a um Senhor terreno, mas estava mais sujeito ainda a um Senhor eterno. Da mesma forma como nós estamos sujeitos a autoridades nessa terra, quer elas sejam patronais, sejam governos, sejam leis, mas estamos, sobretudo, sobre uma autoridade que é maior do que todas as autoridades, infinitamente superior do que todas as autoridades, que é a autoridade de Cristo. E para nós que trabalhamos, devemos nos perguntar: eu trabalho somente por estou sendo observado? Minha dedicação depende da presença do meu chefe? Eu faço o meu trabalho de coração? Eu entendo o meu trabalho como uma oportunidade de glorificar a Deus? Como trato aqueles que estão sob minha autoridade? Eu uso ameaça para conseguir resultados? Minha liderança ou não liderança produz medo ou produz respeito? Minha autoridade, quando eu exerço, ela reflete o caráter de Cristo? Cristo pode ser visto da maneira como eu trato outras pessoas?
porque nossa motivação é tão importante quanto a nossa ação. Aquilo que nos motiva a fazer algo é tão importante quanto aquilo que fazemos. Se não há sinceridade, se não há amor, nada disso serve. É como um sino que bate. É como trombetas que tocam sem ter um exército a responder. Porque quem recebe autoridade também está debaixo da autoridade, que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos viver e lembrar que estamos sob a autoridade de governo, sob a autoridade terrena, sobre várias autoridades, mas que nossa autoridade maior é Cristo, que ele deve refletir sempre em nossas relações. Embora seja algo muito difícil, nós precisamos cultivar isso no dia a dia. Precisamos buscar isso no dia a dia. Pedir ao Senhor muita misericórdia, muita paciência naqueles momentos difíceis. E eles são diários, mas devem refletir. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos entender que a nossa vida, em todas as coisas, deve refletir a glória de Deus. Amém? Amém.